Hello? Hi, Kelly. Hi, Ellie. Hi, we're still waiting for another 3 minutes for us, I think, that we will go live. No problem. Okay. You know what I meant to ask you yesterday? Is there going to be a period where people ask questions or no? Usually Maria leaves some time for that because they start writing in the chat and Selene, she takes okay. notes. Yes. Okay. Thank you. Nós You're estamos welcome. ao vivo, tá, meninas? Quem sabe faz ao vivo, estamos aqui. Já estamos live? Okay. Já estamos no Facebook, já tem 10 pessoas aqui online ouvindo a nossa conversa. Selene says we are live, so we will wait for Maria to start. Okay, perfect. Oh, so we're live right now? Yes, but you don't need to open your camera. Okay. I will let you know when Maria is not live there yet. I think she will let us know. We will be able to hear her saying. Okay. Things. Yes. Great. Olá! Olá. Como é que estamos? Hello, Kelly! Hello, Maria. How are you? I'm fine, and you? I'm well, thank you. Okay. We wait some minute. Okay. Okay. Do you have your coffee? Yes, I have. And you? I have tea. I have rose tea. Yeah, yes, I have tea too. Peppermint tea. Oh, that's Gabriel's favorite. I love. It's delicious. Kelly, I will invite you, okay? Yes? Okay. Yeah. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Aromático Café, dessa vez com a nossa querida doutora Kelly Ablard. Ela é uma profissional das práticas integrativas e complementares, é uma aromaterapeuta e professora de aromaterapia também, possui doutorado em biologia e um mestrado em conservação. A experiência da doutora Kelly, ela está enraizada em sua investigação científica e, claro, né, no seu profundo amor por plantas e animais. Essa paixão dá a ela um conhecimento vasto e profundo das melhores práticas atuais para apoiar a cura holística. Como cientista, ela vem colaborando e contribuindo com a Science World, e ela é fundadora também do Instituto ARMT. E ela vai falar sobre o Instituto hoje para nós. Ela está muito entusiasmada em ensinar ao público da medicina tradicional a relação entre as plantas com óleo essencial e o reino animal. Ela tem uma vasta experiência com relação à conservação e plantas em extinção. Ela também vem se dedicando à educação global, pesquisa e manejo sustentável das plantas medicinais aromáticas. Esse é o grande diferencial da doutora Kelly. Atualmente, ela está conduzindo pesquisas sobre status de conservação e sustentabilidade de plantas medicinais aromáticas, cultivo e destilação do pau rosa peruano, né, a Aniba roseadora, que é o nosso
conhecido rosewood, e ela teve a honra de falar sobre óleos essenciais e mudanças climáticas agora recentemente em setembro no evento que nós temos, que eu poderia dizer que é o maior evento de aromaterapia atualmente, que é o Botânica, que acabou de acontecer agora em setembro. Ela vai falar bastante para a gente com relação à questão de plantas em risco de extinção, manuseio, enfim. Hoje, podemos dizer que a doutora Kelly é a voz das plantas. Vocês vão conversar com ela e vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas antes de tudo, a gente vai aqui abrir as câmeras, não é? A Kelly, por favor. We can open our cameras now, Kelly. Maria was Oh, introducing okay. you. Yes. Okay. All right. Welcome. Thank you so much. Thank you for having me. Oh, Ok. thank you. Avisa para ela que a gente vai tirar essa foto primeiro aqui. Kelly. Kelly, Maria is inviting you with your cup so they can take a picture Oh, in the beginning. So they keep. I think it's good. It's good. Yes. is that okay? Ok, thank you. Este é um momento especial e a gente precisa registrar, não é? E antes de começar, eu vou dar só um recadinho para aqueles que estão aqui participando com a gente, aqueles que estão chegando, aqueles que vão chegando no meio do caminho. Nós vamos repetir isso, mas nós teremos aqui aquele nosso sorteio. Hoje o nosso sorteio será de um óleo essencial, que será o óleo essencial de gerânio, e temos um brinde especial que será ofertado pela doutora Kelly, que é a lista que ela tem colaborado e contribuído para que ela acontece 2 vezes ao ano, e ela vai nos presentear com essa lista das plantas aromáticas que estão correndo risco de extinção. Mas nós só poderemos fazer este envio para aqueles que fizerem o cadastro e colocarem o seu e-mail, seus dados, seu telefone. Tá? Então, por favor, eu preciso que vocês preencham esse cadastro para que vocês recebam a lista que a doutora Kelly vai nos fornecer, que essa é uma lista super importante, e também para aqueles que desejam participar do sorteio do óleo de gerânio, né? O Pelargonium graviolens. Esse é o que nós vamos hoje sortear ao final desse nosso encontro, ok? So Kelly, Maria was just giving a little message for all the people that are in the audience about the raffle and about the list that you are going to present to all the people that is going to be sent by email. Okay, Yes. just a little mess, and she's going to be doing this reminder throughout the live. So many people sometimes they get in during the conversation, so they can participate as well. Wonderful. Great. Ok. Preparada? Pronta? Says, are you ready? Yeah. I'll do a lot of thumbs up here. Yeah. Ok. Bom, como não pode deixar de acontecer, sempre que nós recebemos um convidado novo, a cada mês nós estamos recebendo uma personalidade que tem um envolvimento com as plantas aromáticas, e a gente sempre faz uma pergunta. A sua é um pouquinho diferente, porque o seu trabalho é um trabalho extremamente especial. Kelly, como foi que você se interessou por este ramo de conservação das plantas aromáticas? So Dr. Kelly Marie is saying that usually she starts the aromatic cafe with all these wonderful professionals and experts that come to talk to the people in Brazil with a question, and she's going to make it to you even more like in a different way, because she says
when she was talking to you yesterday, she could see how important and how beautiful your heart is and your connection with the plants. So her question is, how did you get interested in this field of protecting the plants and conserving the plants? Well, you know, I've always had this kind of innate natural connection to the plant world ever since I was very, very young. And I've always just had this desire to, you know, want to protect not just plants, but just species in general and the planet. So this is just something that was just an innate part of me, and part of my education was in the realm of conservation, because it was an area that I was so very passionate about. I wanted to know how to take that passion and turn it into something that was applicable, where I can help to make a change in the world, even if it was just with one small, you know, species or one aspect of the many problems we're having today with conservation efforts. I just wanted to be able to, you know, take that knowledge and to do something about that. And so initially my work was with endangered animal species. And of course, when you think about the conservation of species, you can't think of just about one species. You have to think about that species and the many millions of species that are interacting within the same ecosystem of that one species. So when we're really thinking about conserving one species, we're conserving many. And of course, there are so many plants on the planet, so many things. We need plants to survive. All the animals on the planet need these plants to survive. And so there's this interdependency. And of course, being in the field of aromatherapy, I recognized many years ago that not having this information available as to what plants might be, or essential oil-bearing plants, that is, might not be protected, or there's not a lot of information out there on how we can actually conserve these plants. That gave me the, you know, that was the impetus behind me getting involved and starting to create that niche in our field. Então, a doutora Kelly menciona que desde pequena ela sempre teve uma conexão inata com as plantas. Ela percebe isso com a natureza. Sempre teve esse desejo de proteger não só as plantas, mas também outras espécies na natureza. E então ela foi estudar isso, ela se educou nesse tema de conservação e ela teve vontade de que essa paixão por conservar essas espécies se tornasse algo aplicável, algo que ela pudesse fazer uma diferença no mundo. Por isso que ela foi estudar. E ela sentia isso quando pensava nisso, nem que for para ajudar apenas uma espécie, já está bom, já quero pôr isso em ação. Então, o início do trabalho dela foi com animais que estavam em perigos de extinção. E o que ela notou é que quando se trabalha com uma espécie, se você ajuda uma espécie, você acaba ajudando outras espécies, porque nós vivemos num ecossistema, e esse ecossistema ele está conectado por essas várias espécies. E, inclusive, pensando nas plantas, né? Porque ela pensou, esses animais necessitam as plantas, existe uma interdependência, assim como nós também humanos. E como ela pertence ao campo da aromaterapia, ela disse que há um tempo atrás ela começou a pensar, mas e as plantas aromáticas? Também passam por essa situação de estarem em perigos de extinção? Então ela começou a pensar nisso e, na verdade, esse desejo dela inato, ela começou a criar, na verdade, esse nicho dentro da comunidade de aromaterapia de pensar em como proteger as espécies das plantas aromáticas. Aham. Viram só como é que começa? É assim. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu escuto, né? A gente escuta o termo cegueira botânica. Você poderia nos dizer um pouquinho sobre esse tema? Cegueira botânica? So, O que Kelly, exatamente isso quer dizer, né? Desculpa, Maria, te cortei. So, Dr. Kelly, Maria mentions that we usually hear this phrase, botanical blindness,
Can you talk a little bit about that for us, please? Right. Yeah, I'm glad that she touched on that, because that is such an important part of actually working to protect plants, is curing, maybe that's not the right word, but curing plant blindness. It is something that really was recognized several years ago by two botanists that were working in the field. And what they observed is that, you know, as more people are moving into an urban environment, they're becoming more disconnected with the natural world. So it's really that inability to see their own environment. And when we're thinking about plants, it's really the, you know, the inability to, you know, identify or distinguish among plant species, or really it's not having that appreciation for the value of plants. So this is a real problem that we're seeing in today's world as we're growing, you know, exponentially in numbers and with development to try to, you know, meet the changes that our world is rapidly going through. And unfortunately, yes, there is something called plant blindness. It's a very real thing. But the minute that you find ways to work with people and open their eyes to see their plants in their own backyard, or, you know, having them get involved with various projects, or even using, you know, something like Plant Snap or something on their iPhone, you know, you're getting them to engage with the plants in very different ways. And aromatherapy is unique because, you know, we have our five senses, but with essential oil bearing plants, you can, you know, actually bring that plant to the forefront in a really special way through its aroma. And of course, we all know the power of the essential oils. And so, you know, I think the aromatherapy community can work in very unique ways to help, you know, kind of combat plant blindness in a very kind of urbanized world right now. Então, a doutora Kelly menciona aqui, que bom que você trouxe esse assunto, Maria, à tona, porque é uma das paixões que ela tem para falar. Ela disse que, ela usou o termo que é necessário a gente se curar, depois ela disse, talvez não seja esse o termo, se curar dessa cegueira botânica, mas na verdade é trazer à tona esse assunto para as pessoas refletirem, né? Porque esse é o núcleo para a gente começar a conseguir proteger as plantas. Ela disse que foi reconhecido por dois botânicos essa cegueira botânica, que basicamente é as pessoas não distinguirem ou não verem ou não apreciarem o valor das plantas. Ela disse que quanto mais nós vamos nos mudando para centros urbanos, é como se de alguma maneira nós nos desconectáramos do mundo das plantas. É um problema no mundo atual, é um mundo que está em rápida mudança e que valoriza muito, né, o cimento armado, como ela disse, mas abrir os olhos das pessoas para as plantas que elas têm, por exemplo, às vezes no quintal ou no jardim, através talvez de uma oficina. Na verdade, essa é a nossa tarefa, ajudar as pessoas a abrirem os olhos para que essa cegueira seja curada. Ela disse, às vezes, pode usar um aplicativo no celular, ela mencionou aquele Plant Snap, que muitas pessoas acabam usando. Isso é uma maneira de conectar as pessoas. E ela disse que a gente que é do campo da aromaterapia, né, nós sabemos que humanos nós temos 5 sentidos, e na aromaterapia a gente fala bastante do olfato, e nós sabemos que as plantas, né, conhecemos o poder dos aromas das plantas. E ela gostaria de convidar a comunidade da aromaterapia para trazer a planta para o centro dessa terapia, que as pessoas entendam que isso tem uma planta por trás disso, né? E talvez, se a gente começa a fazer um movimento dentro da comunidade da aromaterapia, nós vamos conseguir combater juntos essa cegueira botânica. Esse é realmente um convite especial. Sabemos que quando você abre um frasquinho de óleo essencial e você inala essa molécula, né, a mensagem dessa planta nós acabamos recebendo, seja por uma forma ou por outra. E realmente, se os óleos essenciais já nos trazem essa primeira conexão, acredito que se nós
procurarmos nos aprofundar um pouquinho mais, né, sobre a botânica, sobre a vida das plantas, eu acredito que essa conexão estará garantida, né? Dr. Kelly Maria mentions that she really thinks it's a very special invitation for all the people that are listening to us here in Brazil, in the community, because she said, when we open a bottle of essential oil, we receive a plant message. And this is really powerful. But and then maybe this is through the oils that they will help us connect with the plant in another way as well, the way you were mentioning, so we don't have this blindness. There is a plant behind the bottle. Oh, I love that. That is so true. Yeah, I love that. And, it really is that connection with the plants and having that. Maria really hit it, basically the nail on the head there. Definitely. That makes, and when working down with in Peru, with a lot of the indigenous peoples, that type of connection just exists naturally. I mean, that is almost the predominant way of living, is having that connection with plants. And so I see this happening. And when I've brought the essential oils to them and they've opened these beautiful bottles of magical plants material and they're smelling this, it completely transcends them immediately. And even though they have all the plants available to them that they're using for ceremony and as medicine, when you take something in a bottle that's been so concentrated and it has this life of its own, this essence, to see that level of connection and that transcended kind of result really emphasizes to me the power of these oils and how they work across, every culture, all over the world. They really have such a huge impact. Maria, desculpa, eu ia falar inglês com você, Maria. A Kelly menciona que você realmente foi no ponto, porque, na verdade, nós temos que fazer essa conexão, que por detrás de um vidro tem uma planta, né? E ela disse que ela trabalha muito com as comunidades no Peru, e quando ela visita povos originários, povos indígenas, ela percebe que essa conexão que eles têm com as plantas é algo natural, é uma forma de vida deles, não é algo que eles se esforçam para fazer, né? E ela diz que ela acha interessante porque ela leva óleos essenciais para eles e quando eles abrem os vidros e inalam aquele cheiro, é como se esse poder forte que você falou do sentido do olfato transcende tudo isso. E essas pessoas, né, que já têm essa conexão com a natureza, é como se eles recebem diretamente essa mensagem da planta, sem fazer esforço, porque é um modo de vida deles. Ela disse que eles normalmente usam as plantas em cerimônias, nas suas tribos, ou para medicina mesmo, para remédio, né? Mas quando ela percebe que eles vivenciam inalar o óleo essencial de um vidro, ela sente que o óleo essencial ele é algo além, que ele tem vida em si mesmo. E essas pessoas indígenas, eles percebem isso. E essa é a grande transcendência que a doutora Kelly nos diz que existem nos óleos essenciais. E ela diz que mencionou isso para enfatizar, né? Sendo que ela estava falando aqui numa comunidade de aromaterapia, para enfatizar o poder dos óleos essenciais, que vai muito mais além do que talvez a gente imagina, né? Dentro de uns vidrinhos. Sim, é exatamente isso, né? Quando essas pessoas que são, né, esses indígenas que têm essa conexão mais forte, acredito que eles reconhecem, né? É uma conexão, uma interação, né? Como se isso realmente fizesse parte, né? Eles estão reconhecendo algo que faz parte deles e o quanto conseguem reconhecer e honrar o quanto isso é poderoso e traz benefícios tanto para a saúde como para o aspecto da sustentabilidade. Dr. Kelly Maria mentions that as you were talking about the indigenous people, she was thinking that they, since you said they're so connected, is a way of life for them. They recognize the power of the essential oil and they are able to honor these plants because they know of the benefits. They recognize in themselves
the benefits for health, and then that's why maybe they have this respect and they have the sustainability, the way of dealing with the plants. It's an understanding that goes beyond, because they know in their blood that by treating the plants with this, in a sustainable way, it's actually helping us to stay here on the planet. So you don't have to explain this to them. No, that's a really good point. It's interesting because when I went to Peru and I was working with these various indigenous communities, they were constantly just teaching me how it is that, you just connect to the plants. It's such a natural way of being there. You don't go to school, at least the communities I worked with, you don't go to school to learn how to work with plant medicine. It's, that information is either received through plant medicine healers and their connection through the spirit world or in the dream world. Or this information is passed down from generation, to generation through kind of oral records. So this is just so much a part of their culture that, I will say this though, in at least northern Peru and in central Peru, the communities that I work with, until I had brought essential oils into to them, they had never actually experienced an essential oil, and I tell you, the excitement and the respect and the gratitude that they showed for the oils was just unbelievable. And, every time we would open a bottle, there's this kind of this idea that you are to, instantly offer gratitude and recognize this plant and show your respect. And it is treated as it's a being. It comes from, something that we're all connected to. So it's really, really important. And they just reminded me of this, ability to work together, the plants and the people working together and having this mutual respect for one another. And even though I've always, felt this way, to actually see this appreciation to where some of the Shipibos that I work with were brought literally to tears, having not only that medicine to help them, but also having to experience it was something that they were just overwhelmed with joy because they've never experienced anything quite like that. They don't really have, it's more of maybe a makeshift still, or they might have ways of trying to get some of the oil out of their aromatic plants, but it's nothing like we're seeing in North America or other parts of the world. So yeah, it was really special. And just to speak to the idea of sustainability, I couldn't agree more. There is this real connection with nature and protecting and preserving nature for, of course, many generations to come. And so what we're finding, for example, in the case of rosewood, it's not an easy tree to grow. And, you have to think so much about other species and how this is all being laid out. Really the kind of the model way of, cultivating this tree is through Shipibo methods. So it's really respecting the traditional knowledge, going right back to the core. And not only through there do you really, really understand that connection to plants, but also how to protect them. So, this is why it's so important that as we're using these oils, we have to understand that, where they've come from, where these plants come from, and who are the people that rely on these plants in their day-to-day life, whether it be medicine, whether it be food, whether it be shelter, So we have to think about the whole picture. There's a person on the other end of that bottle as well. Thank you. Então, Maria e toda a audiência, né? O que a doutora Kelly está dizendo é que
quando ela vai no Peru, na verdade, é eles que ensinam ela. Ela aprende desses povos originários a como se conectar com as plantas, porque isso é algo natural. Ela disse que eles não estudam numa maneira formal, assim, de ir na escola para aprender a usar as plantas, até mesmo de uma maneira medicinal. O conhecimento vem de curadores da tribo que passam isso adiante, vem através do mundo espiritual e através do mundo dos sonhos. Em sonhos, eles recebem também instruções e também é passado de uma maneira oral esse conhecimento, né? Então, ela disse que quando ela trabalhou bastante com comunidades no norte e no centro do Peru, essas pessoas ainda nunca tinham tido um contato com óleo essencial. Foi quando a doutora Kelly levou, e ela disse que ela se lembra até hoje, é a primeira vez que ela abriu um óleo essencial diante desses povos, ela viu o jeito que eles se emocionaram, um respeito muito grande, e até hoje ela disse que todas as vezes que eles abrem um óleo, eles oferecem gratidão ao óleo, eles reconhecem e eles respeitam, eles não abrem o vidro e já saem usando, eles tomam um minuto para fazer esse reconhecimento, eles tratam esse óleo essencial que está dentro do vidro como um ser mesmo, eles têm essa visão de todo o processo, né, para tratar essa matéria viva ali. E ela disse que, através desses povos indígenas, eles lembraram ela dessa habilidade que nós temos de trabalhar em conjunto com as plantas, humanos e plantas. E ela disse que, ao ver isso acontecer, porque ela disse, eu sabia isso no nível mental, né? Mas ao ver isso na prática com essas pessoas, me trazia lágrimas nos olhos de ver como isso é possível de uma maneira real, né? E eles sempre demonstraram e demonstram muita alegria ao estar em contato com os óleos essenciais, assim, com um reconhecimento muito grande. Então, ela menciona que a sustentabilidade está diretamente ligada a uma conexão que temos com a natureza. Não tem como falar de sustentabilidade, proteção e conservação de plantas para as próximas gerações se não falarmos de conexão. E ela disse que, por exemplo, no caso do pau rosa, que ela tem bastante experiência, né, não é uma planta fácil de se cultivar. Tem outras espécies ao redor que estão, assim, interdependentes disso. Então, ela disse que ela aprendeu que esses povos indígenas, eles sabem como cultivar essas plantas, eles sabem o que essas plantas precisam, eles sabem como manejar elas, e nós temos que aprender deles. Nós temos que aprender dos povos ancestrais. E ela disse que ela gostaria de dizer, né, para nós, que todas as vezes que a gente for usar um tipo de óleo, qualquer óleo, não só óleos de plantas que estão em extinção, né, se a gente tem algum óleo assim, é lembrar, né, da onde vem essa planta, que existe uma comunidade que provavelmente depende dessa planta até para se alimentar, para fazer, às vezes, abrigo, ou mesmo para tratarem, né, como remédios nos seus povos, e saber que tem pessoas e plantas atrás desse vidrinho de óleo essencial. Que lição, né? A gente eu já me emocionei, já tive vontade de chorar quando a gente estava conversando, combinando, né, esse nosso encontro, da sensibilidade que eu vejo na Kelly. Quando eu a conheci, a, o, a imagem, né, o sentimento que ela me passou é exatamente isso. Ela tem com a gente uma conexão diferenciada. Quando ela olha para a gente, quando ela me conheceu pela primeira vez, o olhar dela para com a gente é exatamente esse olhar que ela disse que eles têm, e essa reverência que eles têm para com um óleo essencial quando eles abrem, né? Então é como se ela entrasse em conexão de essência para essência. Ela tem essa sensibilidade que eu acho incrível. Não é à toa que ela, né, acabou recebendo esse chamado do reino das plantas, e hoje a gente pode afirmar que não existe uma voz mais próxima das plantas, né? Acredito que ela tem sido, de fato, dentro da nossa comunidade, pelo menos, né? Dentro da comunidade dos aromaterapeutas, eu acho que a Kelly realmente hoje
ela emprestou a voz às plantas. Eu estou extremamente emocionada, né, da maneira como ela nos traz. E já que ela entrou e falou do pau rosa, né, que é uma planta do Brasil, e sabemos que ela tem esse trabalho, ela teve esse chamado, e em 2014 ela tirou férias e foi para o Peru. Ela disse que foi para lá sem sequer falar espanhol, e ela ficou um mês lá, né, junto com eles, em contato com os indígenas, acompanhando, né, o trabalho deles, observando. Levou, né, para eles os frasquinhos de óleo essencial, algo que na verdade eles nem tinham contato, né, e ela passou 30 dias. E eu queria que ela pudesse falar um pouquinho, né, sobre essa questão que existe do risco de adulteração, assim como também o risco de extinção, né? E o que esse óleo nos comunica, né? Qual é a grande mensagem deste óleo para todos nós, que é a Aníba Rosiadora, né? E ela está tão próximo desse projeto e acompanhando isso muito ombro a ombro. Se ela poderia nos falar um pouquinho, Eli. And Dr. Kelly Maria says that she's very touched, and she was very touched yesterday when we had some time to talk with you. And what a lesson for all of us. Thank you so much. She said that when you both met the first time personally, she felt exactly like that, like you're a very sensitive person, very special. The way you looked at her, she felt probably that's the way the indigenous people look at the plants, like from she felt like you're looking at her essence. And so she says she's glad you are the right person. You got the call from the plant world, and there is a reason why the plants chose you. And she's really excited and happy to know you are in our community, aromatherapy community throughout the world. And you are the one who gives voice to the plants in our community. So she's very touched by it. And thank you so much for your work. And she's saying, now that you mentioned rosewood, Maria mentioned a little bit about the experience when you went to Peru in 2014, and you didn't even speak Spanish, and you spent 30 days there. And so she says, can you tell us a little bit about, since you talked about rosewood, the risk of adulteration and the extinction of this plant, and also if you could talk a little bit about the plant signature of this, the message that the rosewood is here on earth to give to us, please. Sure. Well, I just want to start off by saying that those are really touching words that Maria was expressing, and that just means the world to me. So thank you very much. I'm really touched by that. And yeah, it feels really good to be working on this level, being able to speak on behalf of the plants, be able to speak on the behalf of the people, the indigenous communities that are working with these plants. So I feel really honored to be a messenger. So thank you so much. Thank you. Yeah, so it was quite funny, the rosewood. It was a strange kind of situation because I was very much involved. I had this, apothecary garden with all these beautiful aromatic plants at the college I was working at the time. Of course, working in aromatherapy and thinking about conservation. I noticed that one week I was just constantly being reminded of rosewood. No matter where I went, it was just this constant, it was in my face. And I really just, when I really sat to think about it, I could almost see this picture of rosewood in my mind. I could feel it in my heart. And I was so kind of, focused on this that I realized I had to do something about it. So one could potentially say, in many ways, and maybe that's how it called to me, or at least that's what the Shipibo believe. And I'll tell you that the minute I made that commitment to do this work is literally started to raise the money to go to Peru
had never been before. I don't speak an ounce of Spanish except for hola and bueno. Got the tickets and off I went to, explore aromatic plant medicine and its use in northern Peru, central Peru and southern Peru, hoping to find rosewood. But actually it wasn't my first time around that I was fortunate to find it. It's very difficult to find rosewood in Peru. You have to be trusted if you want to find out, exactly where it is. And that takes time to build those relationships with these communities. Because it is, of course, one of the most commercially valued essential oils on the world market right now, it is heavily overexploited. The problem with rosewood is that, it's being cut down. It's typically the wood that's being used as the source of the oil. And there's really no signs of regeneration, or at least there isn't any in Peru. And so when this happens, this is where we have a problem. An assessment was done in 1998, and they found then, through collaboration with the International Union of Conservation of Nature, or just the IUCN, rosewood was classified as endangered. So this classification, conservation status, still sticks today. So it is an endangered tree, globally recognized as such, even though it really only grows in parts of South America. And I explained to you one of the reasons, why we're losing this tree. But the reason why it's so commercially valued is because of the chemical constituent that makes up predominantly, at least, anywhere between 85 to 90, even 100% in some cases of the profile, and that's linalool, which of course is a beautiful smelling constituent. It's used by the perfume industry. It's used as a fixative. It's used in the synthesis of vitamin E. There's many, many applications for this particular constituent. So because there was a problem many years ago, recognizing that we're losing this tree, synthetic linalool was created, which was to be used in lieu of the real oil, of course, the authentic oil. But unfortunately, that didn't stick. Synthetic linalool is still available. You'll still find it in many oils, but unfortunately, they wanted the real thing. Now, of course, when you have an imbalance in supply and demand, we're going to see more adulteration. And unfortunately, adulteration is very, very common in essential oils that are being sourced from threatened plants. And when I say threatened plants, I'm talking about plants that are categorized by the IUCN as either critically endangered, or vulnerable. So rosewood is very much an adulterated oil. I don't know, did you want me to stop, Ellie? Or yes. Okay. I could go now. Yeah, Yes. okay. Então, a doutora Kelly, ela agradece, Maria, o que você disse, ficou bastante emocionada. Ela disse que fica muito feliz em poder falar das plantas e dos povos ancestrais, ser uma voz para eles aqui, né, na nossa sociedade. Ela se sente honrada por isso. Ela disse que sobre essa história do pau rosa, né, na verdade, por essas datas aí, em 2014, ela tinha um trabalho de tempo completo, ela trabalhava numa universidade, ela disse que por um tempo, assim, uma semana inteira, ela só via coisas de pau rosa. Ela via a árvore, ela tinha visões, ela sentia no coração. Várias vezes o óleo apareceu para ela. E aí ela começou a ir atrás e viu que era uma planta que estava em extinção. E ela, na verdade, se comprometeu em ajudar, porque esse é o trabalho dela, né? E ela começou a levantar dinheiro e foi para o Peru. Pegou férias, foi, falando 2 palavras em espanhol, como ela disse, né? E chegou lá e foi para o norte do Peru. Ela disse que eles não mostram, não é fácil encontrar uma árvore de pau rosa, os povos, eles protegem muito, eles só mostram para quem eles confiam, principalmente por esse caso de que é muito procurado, né, comercialmente. E ela disse que
por que é uma planta que se tornou assim? Porque, na verdade, o óleo essencial está na madeira, né? Então, tem que cortar a madeira para destilar, e isso leva tempo para a flora regenerar. Essa planta leva tempo para ela crescer e ficar pronta, né? E ela disse que já em 1998 houve uma avaliação desse instituto, né, que checa, ela mencionou que é o IECN, que já foi catalogado, classificado como uma planta que naquela época já estava em perigo, e ela disse que o pau-rosa ele segue nesse estado de conservação que está em perigo até hoje. Ela disse que, claro, a gente sabe o valor, por que é tão procurado comercialmente, né? Em termos de composição química, o pau-rosa, ele tem algumas destilações mostram 85%, outras 90% e até 100% de linalol. Então, a gente sabe que tem um aroma muito procurado, maravilhoso. A indústria da perfumaria compra tudo, né? Ele é usado nos perfumes como fixador, até na sintetização de vitamina E, esse óleo essencial é utilizado. Quando a árvore entrou em extinção, foi se criado o linalol sintético, mas não foi muito aceito. As pessoas queriam o real, o verdadeiro, principalmente essas empresas, né, de perfumaria. E aí, por isso, a gente entra no caso que você mencionou das adulterações. É muito comum, ela mencionou em plantas que são ameaçadas, ela mencionou 3 estados, que são criticamente, estão em perigo críticos, estão em perigo ou plantas que são vulneráveis. E normalmente é adulterado para poder vender. Yes. And I should mention too, you know, that rosewood is something that you find throughout Brazil. And so, of course, you know, you're very lucky in the sense that you maybe have a better chance of not maybe getting adulterated oil. I don't know for sure, but being that the plant is, or the tree is there, and there's many different places that are actually demonstrating some wonderful sustainable management programs for rosewood. Perhaps, you know, you're in a very fortunate situation, but this particular oil, you know, fetches a very, very high price. And so exporting it is oftentimes more lucrative than maybe just selling it, keeping it within the country. And the situation with rosewood oil is that it's also trade protected by CITES, which is CITES. It's the acronym for the Convention on International Trade of Endangered Species. And so, you know, on the other end, outside of Brazil and Peru and French Guiana and these various places where rosewood oil is being exported, that's where you tend to find a lot of the adulteration. And it may not just be with the synthetic linalool, but there are other species. I should really emphasize the rosewood I'm speaking about is Aniba rosadora. There's also Aniba fragrans. There's also Aniba parviflora, which in fact is very similar in terms of its fragrance profile. You literally can't tell the two apart, Aniba rosadora, let's say, and Aniba fragrans. And the only way to do that is through chemical analysis. And what's interesting about that is it's only got half the linalool compared to Aniba rosadora. So right away, you can just by having some sort of a chemical analysis done on the amount of linalool can start to tell you if in fact this maybe is the correct species. So this is something that we're actually exploring through the Institute. We're going to be launching a study this year that's going to explore this in more depth. But I'm really glad that Maria touched on that because this is a huge problem. And I just want to step back for a second and think about, again, the Shipibo and the Kokama and the various indigenous people that rely on this plant. Maria talked about the plant signature, and I just want to touch on that because the communities that I've worked with, the rosewood is considered the heart medicine. It's all about the heart. It's used to help heal wounded relationships. It's helping bringing people together. You know, it's all about love. Rosewood is love. When you look at a rosewood tree and you cut it, it has this beautiful red
blood and oil, you know, that comes out of it. It's this, and it smells so beautiful. It's almost this, you know, it's kind of this, again, very transcending, very euphoric kind of feeling you get. You know, it's like when you fall in love, that feeling. And, you know, it's red on the inside. It's symbolic of the heart. It's the signature of the heart. And if you take a rosewood leaf and you look at the back, you know, what you see are hearts. And this is one of the reason the logo for Ehrman Institute, of course, is the hands holding this leaf with the hearts. It's all about the hearts with rosewood. It's all about love. And a friend of mine, a very, very well-respected Ecuadorian plant medicine healer, was talking to me one day, and she said something so profound, so beautiful, yet it was so simple. And she said, you know, the sad thing is that rosewood is dying for love. And so I just want people to think about that, you know. This plant is really important culturally. And it's really not ours to, or at least people outside of these communities, Peru, Brazil, and what have you, that should be mismanaging the way that we're utilizing this oil. Yeah. Bom, a doutora Kelly menciona que aqui no Brasil, né, nós sabemos também que o pau-rosa, ele é nativo aqui, né? E ela disse que talvez nós talvez tenhamos a sorte de conseguir encontrar óleos que não são adulterados por estarmos no país, né? Ela disse que tem muitos lugares que estão manejando de uma maneira mais sustentável. O que acontece é que, como eles conseguem ganhar mais dinheiro exportando, talvez seja o contrário, talvez nós aqui não vamos conseguir comprar o original, né, o não adulterado, porque eles ganham mais exportando. Ela disse que o mesmo acontece na Guiana Francesa, no Peru, né? O óleo, ele é adulterado com sintéticos, mas também ela disse que ela está falando do óleo que é a espécie Aniba roseodora, né? Mas ela disse que também tem duas espécies, que é a Aniba fragrans e a Aniba parviflora, que às vezes o óleo do pau-rosa ele é misturado com esses óleos. E tem metade da quantidade de linalol que tem no pau-rosa. Então, ela disse que não dá para diferenciar cheirando, apenas com uma análise química, que eles vão ver que tem menos linalol, né? Então, ela disse que o Instituto ARMID, que ela mencionou, do qual ela é a diretora, né? E ele vai realizar um estudo esse ano sobre isso, sobre a adulteração do pau-rosa. Ela disse que obrigada por tocar nesse assunto, Maria, é um problema muito grande. Ela mencionou duas etnias, né, de povos indígenas lá no Peru, no caso ela falou do Peru, que dependem dessa árvore para sobreviver, então nós precisamos pensar nisso também. Quanto à assinatura da planta, Maria, que você perguntou, né, a mensagem do pau-rosa, a doutora Kelly menciona que o pau-rosa, ele traz a medicina do coração. Ele trabalha relações machucadas, essas dores no coração por problemas, né, de desentendimentos. Ela diz que quando se corta a madeira, sai um óleo, o óleo essencial é vermelho, com aquele cheiro maravilhoso. Ela disse que é uma sensação tão transcendente quando vê o óleo saindo da madeira, que é como se fosse aquela sensação de quando a gente se apaixona pela primeira vez. E ela também disse que na folha do pau-rosa, atrás, parece que tem coraçõezinhos desenhados. Por isso o logo do Instituto ARMID é esse logo dessas mãos segurando um coração em folha, né? Ela disse que tem tudo que tem a ver com o coração. E ela disse que conversou com uma amiga dela, que é uma terapeuta do Equador, que disse: que coisa, né? O pau-rosa, ele está morrendo por causa do amor. As pessoas querem se conectar com isso e não pensam de uma maneira sustentável, né? Então, ela gostaria de deixar essa mensagem, que é uma planta que ela é importante culturalmente para várias comunidades e ela não deve ser tratada de uma maneira sem responsabilidade por nós que não somos dessas comunidades. Sem dúvida. Realmente é isso mesmo.
temos que abrir a mente e pensarmos além do nosso objetivo, né? Ok, o nosso objetivo é utilizar essa matéria aromática para tratar né, um sentimento, tratar uma emoção, mas a gente precisa sim olhar além desse frasquinho, né? Que é isso que ela vem repetindo e falando para a gente, né? Quer dizer, é uma doação, a planta já faz essa doação e a gente precisa ter esse olhar de que muitas comunidades dependem dessa planta para a sua própria sobrevivência. E como ela falou um pouquinho do Instituto Armid, eu gostaria que ela falasse um pouquinho do Instituto, né? Como é que esse trabalho que ela desenvolve ali acontece, como é que a gente pode, de repente, fazer parte, para que as pessoas tenham, digamos assim, tenham conhecimento, recebam essa informação, né, a nossa comunidade de aromaterapeutas possa receber essa informação e possam escolher, de repente, estar junto e estar mais perto do trabalho dela. Dr. Kelly Maria mentions that it's very interesting what you said. It's just a question of opening our minds and going beyond and really think that, okay, nature already gives us this plant, this oil, but in return, we need to be more responsible and think about these communities that, as you said, rely so much on this plant. Thank you so much. And now she said, since you mentioned the Armid Institute, she would like if you could explain to us about Armid Institute, what it does, what is it involved with, and also how can we support, how can we bring the aromatherapy community closer to the Institute? Oh, Eli, eu preciso só fazer um lembretinho aqui que eles estão me lembrando com relação às pessoas fazerem a inscrição. Posso, antes dela responder? Okay, just a sec, Dr. Kelly. Maria is gonna remind people to put to enroll to receive the list. Okay. Just a sec. Ok, desculpa. She forgot. Sorry That's about okay. that, I forgot. No problem. Every time I forgot this. No problem. Pessoal, nós hoje temos dois presentinhos para vocês. Um deles é que nós vamos sortear aqui para vocês um óleo de gerânio, tá? Então, um óleo de gerânio para vocês. E a doutora Kelly, ela nos ofertou com a lista de plantas aromáticas em risco de extinção. Essa lista, ela acaba acontecendo 2 vezes por ano, né? Ela é atualizada e acaba acontecendo 2 vezes por ano, e ela libera essa lista para as pessoas que são membros do Instituto, e ela nos ofertou isso com muita generosidade. Mas para tal, vocês precisam se inscrever, tem um cadastro que vocês precisam fazer. Então, vocês que estão aqui nos dando essa audiência, estão aqui junto com a gente, por favor, não esqueçam de ir lá e preencher esse cadastro, que você precisa ter o seu e-mail e o seu telefone para que você possa participar. Ah, tem o QR Code, olha que legal, gente. Basta colocar, né, o seu celular ali, que você já pode entrar direto nesse cadastro. Ah, não fique de fora. Eu não estou podendo, mas eu queria estar participando desse cadastro aí, porque seria muito legal. E um detalhe, ela vai encaminhar isso para a gente, a Eli vai traduzir e depois nós vamos enviar por e-mail para vocês. Mas se você não fizer o cadastro, não teremos como encaminhar essa lista para vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada, Kelly. Okay, thank you. No problem. Okay. No problem. Well, thank you again, Maria. And I appreciate the support and just giving me a chance to talk a little bit about the Armid Institute. So the Armid Institute is a nonprofit organization. It's a 501c3.
which really focuses on the, the global education, the research, and sustainable management of aromatic medicinal plants. I should also mention it's not just aromatic medicinal plants, but we also look at carrier oil-bearing plants as well. And we also really help to protect and promote the use of traditional medicine in indigenous communities. So, our work, we have a really strong board, and we have ambassadors in 6 different countries, soon to be 8, it looks like. And we have the beautiful Lydiane, who is the Brazilian ambassador. And so what we're doing is, recognizing that we have all of these beautiful essential oil bearing plants. They are, for the most part, in countries all over the world, and these indigenous cultures that are relying on them. So yes, we work with these various indigenous communities. We have people on the ground that are getting information, trying to help educate and share information about how to source oils ethically, how to educate yourselves as to what essential oil bearing plants are even threatened right now. What are the questions that you need to ask? We're also doing a lot of research. We've been given a wonderful opportunity. A lovely grant came through where we're going to hopefully be doing a reassessment of the population numbers of rosewood in Peru, starting there. We're working on developing a project for the at-risk white sage plant right now, which of course is being over-harvested at, it's unbelievable rates, and exploited on a very, very large commercial scale. And also bringing attention more to the rosewood. Simply, we can't go to Peru right now, so this is another way to still do our work and helping to protect these plants. The other thing that Aramid does is twice a year, we come up with the biannual list of threatened and near threatened essential oil bearing plants. And we work to basically let people know where these plants are located, what conservation status they have, and if they're protected by CITES. So anybody that signs up for the Aramid Institute, just to subscribe to that newsletter, will get it free of charge. So that's something that we do want to make sure that people have that information available to them. Once they have that information available, of course, it's much easier to make the decisions that you need to and figure out how to ask the questions you need to ask. And of course, we have people, like I said, our Brazilian ambassador, Lydiane Franco Pelli, who can help with the translation to help bring that information to the population in Brazil that are interested in learning ways to, empower themselves when they're making these decisions and buying oils. Because unfortunately, we're looking at about 9.5% of, roughly the little over 400 essential oils commonly traded on the world market right now are in fact threatened or near threatened. So rosewood is just one of about 23 plants that we need to be very, very careful about. So it's our job to help educate, people within the aromatherapy community, within the perfume community, cosmetics. We deal with people that use these essential oils in all different fields, because as we come to find out, they're utilized for the flavor and fragrance industry. I mean, they're all over the place. So that's really our goal is we're committed to the plant, protecting the plant, helping the indigenous people, and in that way, they share that knowledge with us, and we bring that information to our members, to our supporters. So we're very much a collaborative institute. So that's pretty much what we're doing now. As a matter of fact,
in November 25th at 4 p.m., we will be doing a talk in Brazil with Lydian on rosewood specifically, and introducing people more to, you know, her contribution and who she is in Aramid. So, you know, we have Australia, we're working with Australia, we're working with Taiwan, you know, we're working with the UK. We have situation here, even with the Roman chamomile, believe it or not. So it's all over the place. And so this is how we're tackling it. And yeah. Eli? Então, a doutora Kelly menciona que o Instituto Armid, né, obrigada por você deixar ela falar, ela diz, a Maria, é um instituto que ele é sem fins lucrativos e ele foca na educação global, pesquisas e gerenciamento sustentável de plantas aromáticas e óleos carreadores também. E eles também apoiam as comunidades indígenas que dependem dessas. O Instituto, ele tem várias pessoas que estão envolvidas, e eles têm também um trabalho de embaixadores que estão em diferentes países. E aqui no Brasil, nós temos a Lidiane, que ela menciona, que nós temos a sorte de ter uma pessoa aqui do Brasil que está conectado com a doutora Kelly. O que eles fazem é que eles trabalham com essas comunidades para ajudarem as pessoas a extraírem de uma maneira ética essas plantas, né? E eles também informam quais são as plantas que estão em perigo. Hoje eles trabalham no Peru com pau-rosa, mas eles também têm um trabalho que estão fazendo com a sálvia branca, que ela está também em perigo, em risco, tem sido explorada grandemente com esse intuito comercial, onde chegou ao ponto de estar em perigo, né? E como você havia mencionado, Maria, 2 vezes ao ano eles enviam às pessoas que se inscrevem no Instituto essa lista de plantas aromáticas. Desculpa, estou passando uma moto aqui. De plantas que estão em perigo. E ela também, eles colocam qual o estado de conservação, né? Que ela tinha mencionado. Se é crítico, se já está, se é vulnerável. Então, o ponto deles é educação, porque nós, ela disse, aromaterapeuta, se lemos essa lista, a gente vai tomar uma decisão melhor quando tiver que comprar óleos, né? Se eu vejo que está na lista, então eu vou ver se tem os substitutos, né? Então, ela disse que nós temos hoje por volta de 400 óleos essenciais no mercado, e por volta de 23 são de plantas que estão em perigo. O pau-rosa é apenas um. Então, é importante que nós que trabalhamos com isso, que nós saibamos, né? Ela disse que não é só o campo da aromaterapia. Os óleos essenciais, eles são utilizados também, por exemplo, na indústria de alimentação, né? Para trazer sabor às coisas. Então, é grande, né, o uso dos óleos. Eles apoiam as comunidades indígenas também e trabalham em colaboração com eles. Ela disse que agora, em novembro, eles vão fazer uma palestra com a embaixadora aqui do Brasil, a Lidiane, para trazer também à luz, né, o assunto do pau-rosa no Brasil, mas eles também estão trabalhando na Austrália. Por exemplo, ela disse que, para você ter uma ideia, no Reino Unido, hoje, a camomila romana está correndo risco. Então, é um trabalho interminável. Muito trabalho a ser feito, né? Então, vamos arregaçar as mangas aí, pessoal, e vamos encontrar uma forma de apoiar esse trabalho da doutora Kelly. E nós, enquanto educadores, né, na área da aromaterapia, temos obrigação de estarmos, digamos assim, atualizados com relação a isso. Não só nós educadores, mas nós que também utilizamos isso na nossa prática diária com relação às práticas integrativas. É importante que a gente saiba dessa lista, né, já que temos mais de 20 óleos nessa condição, para que a gente possa estar conectado e também trabalhando de maneira sustentável. Dr. Kelly Maria mentions that she's saying that it's an obligation for all aromatherapy educator and all the users, all the therapists, everybody who is involved with these plants to know about it.
we have a responsibility to take this out for the students and the people who use the oils. Because as you mentioned, 23 oils or aromatic plants are in danger, not only rosewood. So we cannot go blind with this. Oh, absolutely. And, it's just thinking about, we are using these plants to help support the healing of ourselves and others. And we have to do the same for the plants. We need to be protecting them and healing the ones that are being, overexploited, over-harvested, mismanaged completely. So we do have an obligation. We do have a responsibility as aromatherapists, as anybody that sources essential oils, to do so in a very mindful and conscious way. We do. And so I really, really appreciate Maria saying that, because this is something that we tend not to think about as part of this, plant blindness, perhaps, maybe, or it's just something so easy to buy off a shelf. We don't think what's really going on behind the scenes. So yes, this is the idea, is just to get people to share, communicate, educate each other, and again, look at the big picture. I was talking about, look at the ecosystem of aromatherapy, not just one oil, but everything that goes on around that one oil. So, this is hugely important, and I really appreciate this, because just having this conversation, just even, if two people take what we say today and apply it, imagine what that can do for these plants and for the people. So I'm really excited, actually, that I had an opportunity to speak with you and share the message in Brazil. Yeah. Doutora Kelly menciona que realmente, Maria, você tem razão, é uma obrigação, sim. E ela disse, né, nós usamos esses óleos para apoiar a cura das pessoas. Então também temos que fazer o mesmo com as plantas que foram exploradas demais e que agora estão acabando. Nós temos que ajudar a curar essa situação, como aromaterapeutas, como empresas que vendem óleos, né, de uma maneira consciente, porque ela diz, talvez pode ser essa situação da cegueira botânica, né, mas é abrir a consciência que tem muitas coisas por trás disso, tem todo um ecossistema e pessoas que nós vimos, né. E ela disse que só de poder estar aqui agora conversando com você, Maria, sobre isso, ela disse que se pelo menos 2 pessoas que estão aqui nos escutando fizerem algo a respeito disso, já valeu. Então ela disse que está bastante emocionada e motivada para o futuro. Com certeza estaremos juntos com ela nessa batalha. É uma outra questão aqui que eu ia engatar uma pergunta, mas tem uma ouvinte que nos fez uma pergunta. Ela está pedindo para falar para Kelly se o sândalo está nesta relação de risco de extinção. Dr. Kelly, acho que é o Maria... Santalum Album, né, que ela deve estar querendo falar. Eu penso que é isso, deve ser. Acho que sim. Ela não falou qual era né, ela não citou o nome botânico, mas eu penso que ela deve estar falando do Santalum Album. Okay. Maria says you're not alone. We are going to help you fight this. Oh, thank you. And she says there is a person that wrote a question, and she would like to ask you if sandalwood is in the list, and Maria is saying she thinks it's Santalum album. Yes, sandalwood is on the list, actually. Santalum, actually, there's quite a few different species of sandalwood, and there are some pretty much in the Hawaiian Islands, which are considered either critically endangered or endangered. The United Plant Savers pretty much has classified every species of sandalwoods in Hawaii as
at risk, or, you know, basically don't use any of those. But yes, Santalum album in terms of the IUCN is classified as vulnerable. So it is threatened. Yes, that's correct. Então, sim, ela disse que tem várias espécies. O Santalum album, que você mencionou, Maria, foi catalogado pelo esse instituto, que é o IUCN, como vulnerável. Então, sim, está na lista. E ela disse que tem outras espécies, por exemplo, no Havaí tem vários sândalos. E ela disse que essa organização, que se chama United Plant Savers, eles catalogaram todas as espécies de sândalo do Havaí como em perigo. Muito interessante isso, e vale a pena reforçar que algumas empresas elas têm essa consciência, né? E deixam, digamos assim, de estar trabalhando com alguns óleos essenciais em função dessa questão deles estarem em risco de extinção. A Tisserand faz muito isso, ela tira de vez em quando alguns óleos da sua grade em função desse, ou porque teve alguma questão na sazonalidade, ou porque realmente está com problema de risco de extinção, justamente para estar, digamos assim, pensando, né, nessa cadeia. Então, tem algumas empresas que estão fazendo isso também. Isso é mais uma atitude, né, de respeito e sustentabilidade para com esse universo botânico. Kelly, Maria mentions that it's very interesting to see, though, that there are responsible companies, from her point of view, that they take out of their catalogs, they let the people know they're not going to be selling sandalwood or, let's say, other plants because it is endangered, or because on that season there were very few distilled. So there are companies, she mentioned, like Tisserand, that she knows that they do that, and other companies that they will act in a responsible way in the community. Mm-hmm. Yes, there are. And, you know, that's really good that Maria pointed that out. And this is the type of information that's could really help, you know, have equip the consumer with the knowledge to purchase that plant from potentially a retailer who has a good relationship with the distiller, or is very much in tune with the conservation status or situation with these various plants. Yes, there are companies that will take them off their shelf. There are companies, like, you know, Maria said, that if there's a low harvest or there's something wrong, you just won't see that oil available. And then there's also companies that, you know, small growers and various things like that, that are doing some remarkable things with these threatened plants, that are putting a lot of effort, a lot of money, a lot of time into making sure that they have a very strong, you know, kind of sustainable management model in place, a very, you know, ethical way of, you know, working with these plants. And then in those situations, just to be aware of the questions to ask. You know, I do think that, you know, we must be careful as consumers when we're trying to purchase these oils. But, you know, some people will just say, I'm never going to buy sandalwood again. I'm never going to buy rosewood again. But in fact, you know, I would disagree. I would say, you know, you can purchase them so long as you are knowing that you're getting it from a source that basically dotted all the I's and crossed all the T's. Then what you have to think about is, in those situations, in the ideal situation, you have these communities, actually the indigenous communities are very much a part of the process of bringing that oil to you. So when you can get involved with situations or organizations that are doing that type of work, you'll want to support them. You'll want to buy that oil, because in fact, that money goes back into supporting those communities. So it's really about having the education and understanding of, you know, what needs to be asked. And that is something too that the Ehrman Institute can help people with. Então,
A doutora Kelly menciona que é importante nós sermos clientes, né, ou consumidores educados. Como você falou, Maria, tem empresas, né, que realmente tiram da prateleira, avisam, né, as pessoas do que está acontecendo, falam do status de conservação de certos óleos essenciais, né? Tem várias empresas, ela disse, que ajudam com o tempo, com o dinheiro, para ajudar a produtores a se tornarem sustentáveis. Então, não é apenas fechar o olho e falar, você não é bom, não vou comprar de você. Não, tem empresas que realmente elas se tornam responsáveis em ajudar essas pessoas a entenderem o que está acontecendo e buscar maneiras juntas de ser sustentáveis, né? Então, ela disse que, por exemplo, às vezes a gente fala, então o sândalo está na lista, nunca mais vou comprar o sândalo. Ela disse que talvez a mudança que a gente tem que fazer na nossa maneira de pensar agora é assim, eu só vou comprar de empresas responsáveis, eu só vou comprar de empresas que estão ajudando as comunidades, porque ela disse que, na verdade, quando existem empresas responsáveis que têm um manejo ético, e nós compramos, nós estamos ajudando as comunidades indígenas que estão por trás. Então, talvez é mudar as perguntas, nos tornarmos mais envolvidos, a perguntar das empresas que tipo de fornecimento elas estão dando, né? E ela disse que o Instituto ARMID trabalha nisso, nesse tipo de educação, em ajudar os consumidores a saberem que perguntas fazerem. Muito bom! Adorei! Olha, eu tenho mais uma perguntinha aqui, que acho que agora é para a educadora de aromaterapia, que é qual a sugestão dela para substituir esse óleo, que é o Aníbal Rosiadora, né, que é o pau rosa, que é tão magnífico com relação a essas dores, né, do coração. Estão perguntando o que ela sugere em termos de poder substituir esse óleo tão poderoso por um outro que não esteja em risco de extinção. Kelly, Maria mentions that now there is a question that she thinks it will be directed to the aromatherapist in you, not the scientist, or the protector of the plants. She says that some people are asking, from your point of view, if we could choose another oil that will be used in place of a rosewood for healing the heart and the wounded relationships. Which oil would you use that is not in the list of endangered species? Well, that's a really good question, because if we're looking at it from the therapeutic properties, or really we have the science, and we know that rosewood oil has this beautiful sedative properties and the anxiolytic properties, and it's very good. And in that way, that's, I think, that euphoria that you get with the rosewood oil, and that's where you can start healing on a very kind of central and heart level. And of course, if you're looking at it from that standpoint, that's down to the linalool, of course, which is something, a great, alternative to that would be, hoe wood leaf. The linalool chemotype is an excellent alternative. It smells, to me, almost just like rosewood. And for that reason, it has that effect on me. So if that's what you're after, I think that's a very, good way to go. If we're thinking about just, the heart and, for me, that bond of love and healing, for me, I would also go to rose oil, because to me, that's of the heart. That's the, almost the quintessential oil for love and beauty and all things just pure. So for me, if you're looking at it from kind of the scientific point of view, I would say, the hoe wood leaf, linalool chemotype oil. And then if you're looking at it, maybe more from this idea of the signature, the pink rose, I'd go with the rose oil. Yeah. Então, a doutora Kelly menciona que se a gente olhar nas propriedades terapêuticas, né, da parte da constituição química, a gente vê que ele é sedativo, ele é ansiolítico, né? Ele tem essa sensação de uma cura que vem desde o centro, e isso tudo é devido ao
a quantidade de linalol presente nele. Se fosse olhar por esse lado, por essas propriedades terapêuticas, a doutora Kelly menciona que ela usaria o óleo de rosewood folha, o quimiotipo linalol. Para ela tem um cheiro bastante parecido com o pau rosa. Agora, se a gente for olhar desde o ponto de vista da assinatura da planta, como ela havia mencionado, que está relacionado a amor, a cura de laços, a essa beleza, pureza, ela acha que está mais perto do óleo essencial de rosa. Eu acho que o nosso público aqui de audiência deve saber por que que eu vibrei, né? Porque o óleo de rosa para mim realmente é um óleo espetacular, né? Nós estamos chegando ao nosso finalzinho aqui, né? Até já passamos um pouquinho do nosso time. Vejam, é uma delícia conversar com a doutora Kelly, uma delícia receber essas informações assim de alguém que tenha, que seja tão íntima, digamos assim, desse tema. E agora a gente vai se direcionando para o momento final. Como é que está aí, Selene, essa questão das pessoas se cadastraram? Como é que está? A gente está no momento de fazer o sorteio? Como é que nós estamos? Ou eu posso fazer a última pergunta para a doutora Kelly? Olá, boa Olá. tarde, Ai, tudo bem? Ó, o pessoal tá super engajado, todo mundo querendo receber essa relação de plantas com risco. O pessoal super envolvido, amando aqui a Kelly falar com tanto amor dessas plantas aromáticas. Então, pode fazer a pergunta sim e a gente já vai para o sorteio. Ah, ok. Então, pessoal, quem ainda não se cadastrou, tá no finalzinho, nos finalmente, para se cadastrar, porque a gente está se direcionando para terminar esse encontro. A gente pode ter outros, mas esse de hoje, né? A gente, infelizmente, vai precisar finalizar. Acho que você pode deixar assim um pouquinho, Selene, para quem ainda não teve tempo de se cadastrar, de repente consegue, enquanto eu faço a minha última pergunta. Né? Kelly, estou amando estar aqui com você. já já estou ficando triste porque está terminando. Kelly, tão Yeah, bom. Marissa, she says has to say we are getting to the end, and sorry for we passed the time we managed, oh, but we can't stop speaking. Sorry for taking longer than we thought, but she still has one last question, and she's really sad that we have to say goodbye. Yes. oh. Apenas se ela tem alguma mensagem que ela gostaria de deixar para os aromaterapeutas no Brasil, no que tange a sustentabilidade, no que tange a abrir os olhos para que a gente tenha, né, daqui para frente, uma relação diferenciada com a matéria aromática que é tão poderosa e nos traz tantos benefícios físico, mental, emocional e espiritual. So, Dr. Kelly, if you have a last message or anything else would like to add to the Brazilian audience and everybody who is listening to you now related to treating the oils with respect and knowing and have this knowledge of the sustainability and everything else, anything else you would like to say to everybody who's listening to you? Well, thank you very much. I just want to say the fact that you've spent this time to have this conversation and to be present is demonstration that, you know, some positive change is going to be made. And, you know, just to keep in mind that the decisions that you're making today really are going to be affecting, you know, so many generations down the road. And again, we have a responsibility to be, you know, being mindful and conscious about how we're using these oils. And when you think about it, you know, just to always remember to step back. And this is something I've learned when working through my, you know, with these various indigenous communities, is to always remember, you know, that you have to have respect for these plants and respect for the people. And when you can do that, that level of gratitude, and really taking the extra step to ask the questions you need to and to educate yourself, people don't understand what an impact just the one person can have.
So I really would just encourage, just to take that extra step to reach out. Everybody could contact me or the team. We're here for you because it isn't just a solo adventure. We're a village. It takes a tribe to do work like this. And Rachel Carson is one of my, kind of heroines, so to speak. And something she said is, the work for conservation, basically, it never ends. It never ends. And it's our job to come together. And so today we've all come together and we're going to help make this important transition. So that's really my message. And to always reach out to me if you have any questions. Yeah. A doutora Kelly menciona que ela queria agradecer as pessoas só de estarem aqui por essa hora escutando, estarem presentes aqui, já é uma demonstração que as pessoas se importam e que vai haver mudanças positivas. Ela disse que gostaria de dizer para as pessoas estarem conscientes de que as decisões que elas tomam hoje têm um impacto profundo nas gerações futuras, e que é de nossa responsabilidade tomarmos ação agora. Ela disse também que ela aprendeu muito, ela já mencionou com os povos indígenas, desse respeito que eles têm pelas plantas. Então, ela gostaria de nos lembrar, de toda vez que a gente estiver diante de um óleo essencial, demonstrar essa gratidão, esse respeito e lembrar que tem pessoas plantando, né, pessoas por trás desses óleos. Também lembrar para a gente que o impacto que uma pessoa dá é enorme. Talvez a gente pense que não possa fazer a diferença, mas apenas uma pessoa realizando algo. E ela disse que o Instituto ARMID está à disposição, ela está à disposição e todas as pessoas que trabalham lá, qualquer dúvida, pergunta, eles estão para isso. Ela disse que Raquel Carson menciona que o trabalho em conservar as plantas nunca acaba e requer de todos, é necessário toda uma comunidade para isso. Então, ela disse que hoje, Maria, nós nos reunimos aqui juntos para fazer uma mudança. Sim. Sem palavras. No words. No, No words, no words. Thank you so much. Eu vou usar uma fala do Dr. Penwell, ela deve conhecer, que é um médico francês e aromaterapeuta também, que ele disse certa vez num curso, proteger a planta é proteger o planeta. Então, todos nós devemos fazer parte dessa corrente. He reminded Maria once she heard Dr. Penwell saying that when you protect one plant, we're protecting the planet. So it takes all of us. Yes, that's exactly right. And I just want to say thank you for having me here tonight. It's been such an honor, truly an honor to be here. And so thank you so much, Maria. And Ellie, of course, I thank you too for having to translate my long thoughts that I was trying to get out there. So thank you. And of course, everybody else that I know here behind the scenes that were facilitating this and making it come to life. I really thank you all. And everybody that's in attendance as well. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos ao sorteio, então. Pede para a Kelly ficar mais um pouquinho aqui com a gente. A gente faz aquela fotinho de final, né? Onde a gente põe aí a nossa xícara. Eli, por favor, apareça. Maria Kelly saying if you could stay for another 5 minutes, they're going to raffle the essential oil. And then she would like to take a picture with all of us. So just another 5 minutes. No problem. Selene, vamos fazer o sorteio? Vamos sim. Vamos, olha só. Agora? A agência me passou um nome aqui e que você vai dar risada de quem ganhou o óleo essencial de gerânio. Eu? Não, você não. Professora Andréia Darko. Oh, não. I know that name.
You She know. got Yes, she yes, got you it. know. Andréia Oh, Darko, yes. Andréia Darko. Andréia, parabéns. Parabéns, Andréia. A gente Só que nós só recebe vamos aquilo. entregar se você vier buscar pessoalmente, não é? E quando eu Exato. estiver aí ainda, detalhe. Opa, ok, olha aí, temos tarefa. Não é tão Bom. simples assim ganhar um óleo essencial aqui no café aromático. Não é? Oh, Deixa eu maravilha. aproveitar e passar uma informação para as pessoas que estão escrevendo aqui, porque assim, ó, o pessoal disse que fez a inscrição e não recebeu ainda a relação das plantas aromáticas, mas nós vamos precisar traduzir primeiro. Então, não se preocupe, que assim que estiver pronto, quem fez a inscrição vai estar recebendo, tá bom? Nós não vamos esquecer de vocês. De forma nenhuma, é um compromisso, né? Tarefa dada, tarefa cumprida, assim que a gente faz aqui. Eu queria agradecer muito a Eli por esse desafio. A cada mês a gente tem um novo desafio, né, Eli? Aqui. sorry. Olha, Eli, você realmente consegue nos acompanhar nessa nossa ansiedade de responder ou de fazer pergunta, e você está ali junto com a gente com toda essa resiliência, com todo esse jogo de cintura. Olha, como eu disse há pouco, eu não tenho palavras para agradecer. Esse projeto, ele foi criado para aproximar as pessoas, né, dessas almas, eu não vou nem dessas, né, dessas pessoas tão especiais que são almas que estão dedicando, doando o seu trabalho, doando a sua expertise em prol de algo maior. Então, na verdade, eu gostaria que todo mundo conseguisse entender o objetivo desse projeto. Porque ele não é pura e simplesmente a gente estar aqui e trazendo uma pessoa para a gente estar próximo do público ou de pessoas, enfim, não. Ele tem uma causa muito grande. E se nós juntarmos todas as pessoas que já passaram por aqui, vocês vão entender este caminho. Estamos fazendo um caminho. E não estou fazendo sozinha esse caminho. Eu estou fazendo esse caminho e trazendo vocês junto comigo. Eu gostaria que vocês entendessem isso. E Eli, thank you. Kelly, Thank you. no words, Kelly. Oh, thank you so much. Thank you, Maria, Ellie, Slaney, everybody. you. Thank you so much. Oh, A xícara Gabriel, para fazer a Gabriel, nossa mwah, mwah. foto e não saiu a Gabriel, foto. Gabriel is A here. foto. Gabriel said, obrigada, obrigada, Obrigada. obrigada. Quem tiver com sua xícara de café e está acompanhando a gente ainda, então nosso tintim, né, Maria Aparecida? Do nosso Tintim. café aromático e o próximo café aromático, quando que vai ser? É em novembro. Quem dia que vai 20. estar vindo? Nós temos a nossa próxima convidada, ele é a Valerie. Valerie Wormwood. Yes, Oh. Oh. Yes, for November. Wow. Yes, será em novembro, acho que a data é 24. Tô pegando a cola aqui, tá? Será? Tem colinha aí? Eu tô pegando a cola. Quem sabe faz ao vivo, né, Eli? Hoje a gente fez tudo ao vivo, né? E aí, pessoal, vocês precisam, né, reforçar mais um pouquinho para quem está aqui com a gente, que os horários, eles não têm o horário fixo, porque os nossos convidados, cada um está num canto do mundo. Então, em função, né, da gente adequar esse fuso horário, a gente tem essa oscilação de data, ok? Olha, 25 de novembro, só que a gente ainda não tem o horário, então acompanhe nas redes sociais. Ok. Pessoal. Kelly, Time to say bye. Okay. Ai, thank Thank you, you. Kelly. Thank Have you a so great much. weekend. Thank you so much. Thank you for this moment with you. Thank you so much for your time. I enjoyed every minute of it, and I hope we can do it again. Ok.
Okay. Yes, thank Please. you. Bye. Bye. Mwah, kisses. Bye. Bye, pessoal. Bye, 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 bye. Yeah.